Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Alguém está me ouvindo e me vendo aí? Só para eu saber se está dando certo aqui. Ouvindo sim, vendo não. Tá, pera um pouquinho só. Pronto? Acho que agora você está aparecendo. Deu? O pessoal consegue me ver aí? Sim, agora sim. Ah, tá bom. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem, e você? E Tudo você? bem também. Que bom. Acho que a Aline daqui a pouco começa aí, né? Sim. E aí, Silvia, como é que tá a quarentena aí? Ah, tá. Agora já tá ficando um pouco cansativa, né? Ficar sempre nos mesmos lugares. Não tem mais para onde ir na casa, né? Não, mas eu já estou mais adaptada, né? Mas a gente vai ficando tão fechado que não sei se é bom também, né? As viagens começam a ficar muito. Eu já estou viajando muito aqui, Você tentando. sabe que eu tenho um filho pequeno, né? E chegou um momento que ele tava quase assim, tendo uns ataques, sabe, de surto, assim, chorava, ficava, sabe, umas oscilações de humor, né? Sim, E aí eu tive que sair com ele, fui na casa da minha mãe, fiquei uns dias lá, porque ele não tava aguentando ficar aqui em casa, né? Pra sim. gente é difícil, imagina uma criança pequena, né? Eles perdem referência, né? O meu filho mais novo ficou super assim, best friend do mais velho, que acho que é a única referência cria infantil, né, que eles têm. É, Então, a criança, eles são guerreiros, porque não é fácil, né? A gente ainda consegue entender o que está acontecendo, eles não. é. Aline, tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô sim. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo bom também. Tá bom. E aí, como é que tá a quarentena aí? Com filho pequeno também, né? Aqui tá animadíssima, animadíssima. Tem uma pequena de quase 3 anos que já pôs a casa abaixo umas 4 vezes, só hoje. Mas de resto tá tudo bem. Que bom, que bom. Bom, pessoal, todo mundo que está ouvindo a gente aí, obrigado pela participação, pela disponibilidade, por se inscrever em participar de mais um papo com a gente aqui. A gente começou a fazer essa sequência de webinars assim que a quarentena começou, né? A gente aqui na Lex tomou algumas iniciativas rápidas de tentar, enfim, ultrapassar esse momento com um pouco mais de agilidade, fazendo coisas novas. E uma dessas iniciativas foi essa série de webinars que a gente fez durante várias semanas seguidas. Aí a gente parou algumas semanas atrás, até porque começou a ter muita live, muito web, né, de todo lugar. E aí a gente retomou agora com um pouco mais espaçada, com temas que a gente entende que são bem relevantes e com pessoas que possam contribuir bastante para esse debate. Então, agradeço todo mundo que entrou, que participou. E antes já de apresentar a Silvia e a Aline e a gente começar esse papo, eu só queria enviar alguns combinados que a gente sempre faz aqui. Então, o primeiro é que a gente sugere que deixe o microfone mutado, tá? Só para não dar microfonia e não interferir em quem estiver falando. A câmera, quem quiser deixar ligada pode deixar, quem quiser deixar off pode deixar também, tá? Perguntas, vocês podem mandar aqui no chat a qualquer momento, tá? A gente vai tentar respondê-las na hora que elas chegarem, ou se não, assim que a gente conseguir. O time da Alex está aqui também, eles estão atentos aqui, então vão tentar responder também. E se alguém cair, se alguém não conseguir acessar, manda um e-mail lá para a Jéssica, que ela tenta colocar vocês de novo. Tá bom? Bom, então, Silvia e Aline, obrigado pela presença de vocês, né? Já são parceiras nossas aí de alguns trajetos juntos. Então, eu queria que vocês se apresentassem, primeiro a Silvia e depois a Aline, para a gente falar um pouco desse tema de Visual Law, de Legal Design, o que isso está mudando no direito, o que tem tanto interesse assim. Então, Silvia, obrigado por participar, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Guilherme, pessoal da Alex.
estamos nessa jornada já há algum tempo, né, Guilherme? Então, agradeço sempre aí poder participar com vocês. Aqui, bom, meu nome é Silvia Piva, eu sou advogada, atuo em direito tributário e há uns 3 anos comecei a fazer uma jornada diferente, me descobri na interdisciplinariedade de verdade, né, estudar outras coisas, ir por outros caminhos, e isso realmente, aí o meu caminho do Guilherme se cruzou aí, né, no mundo online, e a gente trouxe nossa jornada para o presencial. Então, eu estou feliz de estar aqui, tenho usado o Legal Design há um bom tempo, o Visual Law, tenho me dedicado a estudar isso por um outro ângulo, né, sempre com uma preocupação, como eu tenho um viés acadêmico muito forte, e também prático, né, para a advocacia, eu gosto sempre de entender o porquê e para quem estamos fazendo determinadas coisas. Então, primeiro, a ferramenta Legal Design é riquíssima, né, e a gente precisa saber sempre por que estamos fazendo isso e para quem. Então, não sei, Guilherme, se é para eu sair falando igual uma louca aqui, e quanto tempo eu tenho, o que eu vou falar, só para responder pergunta, que eu estou aqui hoje, ao critério de vocês, ao critério... Não, hoje o papo vai ser bem tranquilo, assim, é bem descontraído. Eu acho que a Aline pode se apresentar e daí a gente começa a debater. Pode ser? Tá bem. Boa tarde, pessoal da Lex, obrigada pelo convite de participar mais uma vez com vocês aí da disrupção do mercado jurídico. Eu sou a Aline, sou uma advogada, eu brinco com uma advogada estragada, porque a vida em fintech acabou me levando por outros caminhos e me mostrou outras formas de fazer as coisas, e hoje em dia eu já não me identifico mais com o nosso mundo juridiquês quadradinho, cinza, preto, branco e bege. Então, acho que essa é a minha melhor definição. Eu sou diretora jurídica da Coin, que é uma fintech de meio de pagamentos. A Coin é a segunda startup que eu trabalhei numa outra startup também, então essa minha relação com esse meio de inovação já tem algum tempinho. E à frente do jurídico da Coin, a gente criou um projeto muito legal, um projeto de inovação, um plano de inovação completo, super imerso no legal design. Tem alguns cases que já são um pouquinho mais conhecidos, como os termos de uso, a gente repaginou todos os termos de uso, então usando técnicas de legal design, visual law e tudo mais, e outras frentes também do jurídico que estão bem avançadas nesse aspecto de legal design e visual law. Então, espero contribuir aí do aspecto prático com vocês, com o que vocês precisarem. E é só um parênteses também, acho que o que a Silvia falou já também me identifiquei um pouco com a questão acadêmica. Eu também sou um pouquinho... Não sei se neurótica é a palavra, mas eu gosto muito de ir a fundo nas coisas que eu começo a me envolver. Então, depois de ter contato com esse mundo do Visual Law e do Legal Design, eu fui fazer um curso de design gráfico na Universidade do Colorado. Então, também tenho aí já um pezinho no design. Não tão grande como está no direito, mas alguma coisa já também no universo do design. Estou à disposição para conversar com vocês aí sobre o que vocês quiserem. Sabe que eu acho legal e que vocês falaram isso, e eu também tive isso quando eu comecei essa jornada aqui na Lex, foi que eu brinco de furar a bolha, sabe? Eu tive uma startup lá atrás, né, e não deu certo, faz 10 anos isso, mas sempre ficou na minha cabeça esse negócio de tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? De conectar o direito com essas áreas de inovação, tecnologia, e eu não encontrava um meio de fazer isso. E eu achava que a gente vivia e vive, a gente numa bolha mesmo, né? A gente fala só pra gente, usa termo que só a gente fala, vestimenta que só a gente se veste, sabe? É uma escrita só própria para o direito, e para mim isso não fazia muito sentido, né? Aí eu comecei nos encontros, nos meetups de desenvolvedores, de designers, que rolam à noite, sabe? Gratuitos, encontros de comunidade, e assim, eu fiquei totalmente deslumbrado com esse mundo, sabe? Que se abriu assim para mim, né? E eu queria fazer com que o direito passasse a ter essa experiência também, né? De colaboração, sabe? De buscar referências de outras indústrias, e não ficar só fechado nesse nosso universo, né? E aí, junto com outros movimentos que comecei a participar, o Legal Hackers e outros, a gente decidiu construir a Lex, né, para justamente fazer isso, sabe? Tentar trazer um pouco de experiência, de vivência e de outras práticas para o nosso universo, né? Como é que a gente inova, como é que a gente traz, sabe, mais claridade a partir de outras referências e que são válidas e que a gente pode fazer com que o direito se expanda um pouco mais, né? E aí vem todo o conceito de legal design, e aí depois o visual law e tal. Então, é muito legal ver que
sabe, esse negócio toma forma e está pegando muito peso e muita força, né? Até em âmbito assim, judicial, os tribunais, os juízes estão pensando nisso também, né? Outro dia eu conversei com um juiz que estava querendo entender mais do Visual Law para aplicar isso nas sentenças dele, né? Como é que eu faço? Também não, sabe, não só não quero receber uma peça de 50 páginas, mas também não quero dar uma sentença que ninguém entende, né? Então, acho que está um pouco, sabe, na cabeça de muita gente isso, e é legal a gente ouvir experiências de pessoas que estão trabalhando nisso, né? Eu queria já começar e saber um pouco, falar um pouco com a Silvia, que eu sei que ela está nessa jornada também há bastante tempo, e ela já vem com essa mentalidade de inovação, e de descobrir, e pesquisa, e, enfim, não para, né? Quando eu conheci a Silvia foi assim também, sabe? Começou a mandar mensagem, começou a conversar, e de repente ela está em todo lugar, fazendo um monte de coisa e tal. Como é que foi, Silvia, a sua descoberta? Como é que você descobriu esse processo de inovação e como é que você entrou a fundo no processo de design, de visual law, de legal design? Bom, mais ou menos do jeito que você falou. Pesquisando, eu sempre fui assim, eu vou me definir como uma pessoa inquieta nível terminal. Nunca tá assim, eu estou sempre no estágio terminal. Meu Deus, o que eu faço para melhorar isso? Então, eu era muito assim, com esse foco no contencioso. Então, eu sou aquelas advogadas de batalha mesmo, judicial, sabe? Do tributário, que não tem muito fato, mas sempre fui muito assim, como eu faço para melhorar? E eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, no escritório, eu sempre busquei trazer lá no GHBP o que tinha de mais novidade, assim, isso desde sempre, né? Eu gostava muito disso, sempre gostei, sou muito apaixonada por isso. E nessas descobertas todas, eu fiz um curso de programação em 2017, e aí eu estava lá na palestra, e a professora, que é a dona de uma escola bem famosa de computação, que é a Camila Schutt, ela falou assim, você é advogada? Nossa, que esquisito, hoje você é advogada, né? Porque amanhã acho que você não vai ser mais advogada. Aí eu fiquei tão brava com isso, eu sempre conto isso, porque eu saí muito brava. E eu falei, nossa, que uma menina nem me conhece, vai falar que eu não vou ser mais advogada? Claro que eu vou ser advogada. Mas eu fiquei incomodada com aquilo. E, na verdade, depois eu descobrindo porque eu estava tão incomodada com aquilo, era porque eu deveria olhar exatamente o que eu estava fazendo. Eu já estava num caminho de incômodo com a própria profissão. Eu queria entregar algo diferente, porque eu estava sentindo vamos dizer, o nosso encastelamento em si mesmas, nós somos em si mesmados, né, os advogados, a gente é muito dono de si, a gente faz as coisas, o cliente nos entrega e nós resolvemos, e a gente nunca pergunta nada para o cliente. Então, quando eu comecei a interferir um pouco mais nesses cenários de inovação, conheci, dentro desse período, do Legal Hackers, né, o Guilherme estava montando o Legal Hackers do capítulo de Campinas, e aí a gente comecei a fazer muitos cursos, mas muitos. Eu era, assim, uma pessoa que eu tenho, né, coordeno uma pós, e eu falei, eu vou ser aluna de novo, eu quero aprender. E aí eu, dentro dos meus critérios de pesquisa, eu ia baixando tudo, né? Então, quando apareceu o Legal Design, primeira vez essa expressão na minha frente, eu falei, aqui é a Universidade de Stanford, Margaret Reagan. Então, tá bom, Margaret, vamos ver o que você tem a dizer. Então, eu começo a sempre ir na fonte, isso a gente até fala nos cursos de Legal Design, eu gosto dessa descoberta. E ir nessa descoberta me fez ver o potencial, né, que o Legal Design poderia fazer para o direito. Então, quando a Lex Design coloca, vamos reinventar o direito, é porque o design tem esse potencial, né? A gente pensa de uma forma estruturada para a gente fazer argumentação jurídica, para a gente construir nossas peças, interpretar um texto jurídico, só que dentro de um contexto em que a forma como a mídia, que não é neutra, né, como ela nos molda ao longo desse tempo, que nós estamos com a internet já há um bom tempo, ela nos moldou e nos modificou. Então, a gente nunca sabe assim, por que antes ninguém se incomodava com a quantidade de textos jurídicos? Porque nós não estávamos vendo, talvez, as imagens no formato que nós estamos vendo hoje. Não existia um panorama de processos online,
as coisas não estavam tão acessíveis, as pessoas não estavam comprando tanto de um mercado que está dentro de um outro meio, né? Então, eu recebi um contrato no texto, e agora eu clicar para assinar um termo de uso dentro do próprio computador, do smartphone, é muito diferente do que eu ler letras miudinhas. E aí, como é que você faz? Então, eu lembro a primeira vez que eu queria muito levar a jornada de legal design lá para o escritório, e eu tinha que convencer meus sócios, né, que nós somos jovens, mas eu tenho sócios mais velhos que eu, e, enfim, nunca ninguém tinha ouvido falar de legal design, então eu fiz uma apresentação para eles, e eu fiz uma apresentação toda visual, mas não porque eu queria apresentar o visual law, eu queria apresentar uma outra linguagem para eles. E lá no escritório, nada assim é muito fácil. Imagina 5 advogados, né, tendo que deliberar uma coisa, cada um tem a sua argumentação, então, não é assim, a gente convence tudo por unanimidade. Então, eu fiz uma apresentação sobre a história do texto, então, como é que o texto interferia na nossa relação, né, com os argumentos e tudo mais, e aí eu comecei a mudar tudo. Então, eu fiz todo um texto por uma conversa com imagens, para eles notarem o quanto a gente tinha mudado em pouquíssimo tempo. E no final eu apresentava a proposta, que eu queria muito fazer um trabalho com a Alex, porque a gente tinha investido muito em tecnologia, e a tecnologia sozinha, ela não estava mudando comportamentos dentro do nosso escritório. A gente precisava de mais, a gente precisava de uma coisa que mexesse de dentro, né, da gente, mudasse o nosso olhar, como a gente enxerga o nosso cliente, a jornada do cliente, enfim. E aí, no último slide, eu falava, gente, então eu queria apresentar para vocês uma jornada de legal design, eu gostaria de fazer com essas pessoas e tal, tal, tal. A reunião era 20 minutos que eu tinha, porque era reunião de sócios, a gente faz toda semana, a gente tem só 20 minutos para falar, né? E eu levei 1 hora falando, e no final todo mundo falou, está contratado, nós queremos isso, e a gente quer, porque a gente adorou isso. Eles nunca tinham ouvido falar. Então, você vê, a gente é o escritório que está aqui em Campinas, né, no eixo São Paulo, a gente tem acesso a praticamente tudo, mas como é importante mudar um pouco a visão. Então, até na hora que a gente vai apresentar para o nosso mundo jurídico as ideias, a gente não sai chegando assim, vamos fazer uma jornada de legal design, né? Vamos falar assim, viu, você está louco, nós não vamos fazer isso, não sei o que é isso não é para a gente. Ou algum escritório que tem alguns sócios mais sêniores, né? Podem falar, não, mas não é isso. Agora, na verdade, o legal design, ele transforma a nossa linguagem. Ele nos aproxima, o processo nos aproxima de quem é o resultado do nosso trabalho, que é para o nosso usuário. Seja ele o juiz, que vai receber uma peça do meu cliente, seja para o meu cliente em si, que tem que receber algo que ele precisa entender, porque hoje ninguém quer pagar por nada que as pessoas não entendam, né? Eu vou pagar um honorário jurídico para me receber um relatório que depois eu vou ter que traduzir um departamento jurídico, isso não faz sentido. Então, as pessoas, dentro dessa mudança de linguagem, dessa dinâmica, onde tudo se quebra, tempo, né? Tempo diminui em segundos, porque tudo nós sabemos ao mesmo tempo. Paredes, né? Não existem. Se tivessem, não estávamos aqui hoje nas 4 paredes. O mundo não tem mais paredes. Então, todo mundo se comunica de uma outra maneira. Como o direito vai ficar fora disso? Não, ele não vai ficar fora disso. Ele não está fora disso. E os advogados precisam entender que não é uma escolha que se faz, é simplesmente olhar para as mudanças da sociedade. Se a gente faz uma interferência com a sociedade, a gente precisa entender que as pessoas se comportam de uma outra maneira, e elas vão exigir de nós, prestadores de serviços, outras formas de apresentação dos trabalhos. Então, o legal design, ele permite isso. Desculpa, falei muito, não sei se é para continuar. Não, sem dúvida. E eu falo sempre que, justamente pelo fato do direito ser tão relevante na sociedade, é que ele vai ser transformado também, não é? Ele não vai ficar à mercê do resto das mudanças que estão acontecendo nas finanças, na saúde, sabe, na logística. Ele vai ser tão transformado quanto outras áreas, né? A gente pode até não querer, mas assim, a nossa vontade pouco importa nesse processo, né? Aline, como é que foi para você isso, estando dentro de uma startup? Assim, quais foram as batalhas que você teve, se teve, né? E como é que foi essa adoção aí dentro?
Então, para mim foi assim, eu acho que um pouquinho inverso do que. Não sei se até inverso, é difícil refletir assim sobre isso. Ainda não é uma coisa que está muito clara. Mas, enfim, eu fiz um curso de Visual Law, porque veio um advogado até a Coin, e a gente estava conversando, e ele é um advogado assim que a cada 10 minutos de fala dele, eu aprendo 3 anos. É uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. E ele me falou Visual Law. Aí na hora eu falei, Visual Law? Nem entendi Visual. Ele teve que explicar, repetir 3 vezes a palavra para entender que ele estava falando Visual. E aí, quando ele saiu, eu joguei no Google. No que eu joguei no Google, eu vi que tinha um curso já disso. Tomei contato com o movimento. Aí fui fazer um curso um dia. E nesse curso, as pessoas começaram a expor os cases e a trazer o que era o movimento. Trouxeram a história de Stanford. Depois eu tomei contato com o laboratório de Yale também. Vi que tem algum movimento na Europa. Depois tive a oportunidade de ver também o trabalho da Hammurabi, da Marie, lá na Europa, sobre isso. E aí eu falei, gente, isso aqui é um universo que até então eu não tinha contato. E eu, por estar inserta nesse ambiente de startup, que o Guilherme mesmo comentou, de meetup, de metodologias ágeis, de design thinking, isso já é muito inerente ao ambiente de startup. E eu me senti um pouco o patinho feio da história. Porque eu via todas as áreas super descoladas, usando post-its, que o pessoal acha que startup é só usar post-it, né? Mas todo mundo usando os post-its e metodologia daqui, metodologia de lá. E eu com contratos que eu tinha que praticamente trancar as pessoas nas salas para lerem quando liam. E eu já tinha essa revolta dentro de mim. Eu falava, gente, não é possível. As pessoas acham que o meu trabalho não é relevante aqui dentro, porque todo mundo para ver a nova interface do programa X, não sei das quantas, mas ninguém quer ler o contrato, que no final do dia, na minha visão, era uma das principais pedras angulares ali do negócio, porque explicava o negócio de ponta a ponta. E depois que eu fiz esse curso, começou a virar algumas chaves na minha cabeça, no sentido de que eu estava escrevendo um documento que não estava sendo útil nem agregando valor para as próprias pessoas que estavam dentro do negócio. E aí eu comecei a refletir. Uma das frases que me fez refletir muito foi sobre como a gente cria, falando um pouco do ambiente de contratos, um ambiente na escrita totalmente incoerente com o que é a realidade, porque o contrato é uma parceria, ele é uma junção de duas vontades para construir alguma coisa nova, mas a gente escreve o contrato como se ele fosse um ringue. Então é a parte inocente, a parte culpada. Ah, se você não cumprir sua parte, você vai pagar a multa. E assim vai, né? E a nossa cabeça de advogado, ao ler um contrato, já é o que acontece se descumprir. Ah, e se ele descumprir? Então, a gente está sempre pensando na briga. A gente nunca está pensando no ambiente de composição que tem que ser o contrato. E aí eu comecei a ver como isso fazia muito sentido dentro do contrato que eu tinha escrito ali dentro do jurídico e vendo que realmente as pessoas estavam, de certa forma, até certas de não terem tanto envolvimento com aquele material, porque elas não conseguiam nem entender aquele material, assim, sem a minha ajuda, se eu não estivesse junto interpretando. E aí que a gente começou a refletir, né? Eu tive um processo que eu fiquei, assim, uns 3 dias sem conseguir dormir direito, de realmente com a cabeça fervendo a esse respeito. E aí que surgiu o plano de inovação do jurídico. Tem algumas frentes, a principal frente é trazer realmente o usuário para o centro de toda a conversa. Então, a gente fez entrevistas com as pessoas, bem num processo de design thinking mesmo, para entender quais eram as dores delas ao contratar, ao explicar o método de pagamento da Coin, o que elas achavam que precisava ter no contrato, e aí vendo se o que elas queriam que estivesse no contrato estava mesmo no contrato, até que a gente redigiu praticamente todos os documentos do jurídico, desde os documentos que vão para o cliente pessoa física, que são os termos de uso, até os documentos dos clientes lojista. A gente dividiu o contrato do lojista em diversas partes e cada área dentro da Coin hoje escreve o conteúdo do seu contrato para a área fim do outro lado. Então, o financeiro faz um anexo em linguagem numérica para o financeiro do nosso cliente, assim vai, para que o contrato vire realmente um manual para a operação, né? Uma grande construção. E depois disso, a gente sentiu que os contratos são fechados com mais rapidez e, enfim, tudo caminhou muito melhor. E acho que, assim, realmente o legal design antes do visual law é um grande precursor de tudo isso, porque realmente a gente precisa pensar em quem está usando aquele contrato. Não é o juiz que vai usar aquele contrato, não é o advogado do outro lado que vai usar aquele contrato, é a área de operação. Então, vai ser o pessoal que está ali no dia a dia, no meu caso, na mesa de crédito, na análise de risco. Então, será que esse pessoal precisa de um juridiquês?
Então, é justamente essa aí a reflexão. E aí, quando eu vim com a ideia de inovação, isso foi muito legal, porque quando eu tive o projeto realmente fechado, com todas as pontas, eu trouxe para o comitê de líderes da Coin, e foi, assim, super bem recebido, tanto que tem uma das líderes, que é a líder do marketing, abraçou como se fosse dela e construiu todo o caminho junto comigo, junto com o pessoal também de UX, que a gente tem uma equipe só de UX e design e tudo mais. Então, nesse sentido, foi muito legal, porque eu tive a ideia um pouco, não digo provocada, talvez provocada pelo ambiente que eu estava inserida, de me sentir um pouco aquém do resto, mas uma vez que eu virei a chave, eu fui muito abraçada. Então, acho que nesse sentido eu sou uma felizarda, porque eu não tive que convencer ninguém que aquele era o caminho. Muito pelo contrário, o pessoal festejava. Seu projeto é um jurídico de volta para a terra, graças a Deus. Nossa, que demais! É um processo um pouco invertido do da Silvia. É mais fácil. O ambiente é muito mais fácil e propício para isso, né? Um escritório mais tradicional, ele sempre tem essas barreiras culturais, que são as mais difíceis de serem transpostas, né? O ambiente, quando ajuda, é muito fácil, sabe? Eu queria fazer uma colocação, e depois eu queria ouvir de vocês duas. O pessoal começa a falar muito de Visual Law, e até de Legal Design também, mas mais de Visual Law, e acha que é uma beleza estética, né? Então, eu vou mudar aqui, eu vou botar cor, eu vou botar um ícone, eu vou botar, sabe, uma foto, uma barra colorida e tal, e agrada aos meus olhos, e isso é Visual Law, e isso é suficiente, né? A gente, aqui na Lex, a gente tem um trabalho muito cuidadoso de ir a fundo em cima do usuário, de entender que o que a gente está fazendo é um trabalho de funcionalidade, né? De você ter uma comunicação mais efetiva e entregar aquele seu valor de maneira mais adequada para o teu usuário final, que numa peça judicial é para o juiz, no contrato é para outra parte, né? Mas ainda assim tem essa visão meio ampla, sabe? De, contrata um designer gráfico, um freela, e ele faz isso para você. E a gente já viu muitos casos que isso não dá certo, né? Por uma série de razões, né? Mas aí queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês abordaram essas discussões? Se isso já chegou até vocês, como é que vocês trataram disso? Quem que começa? Eu ou a Aline? Tanto faz, pode começar, Silvia. Bom, primeiro é que realmente existe, e é um cuidado muito importante, o Guilherme tocou, vamos dizer, hoje no calcanhar de Aquiles do Legal Design e do Visual Law. As pessoas tendem a simplificar para dizer, eu posso fazer eu mesmo. Óbvio, você sempre tem todo esse potencial de descobrir sozinho. E dentre essa descoberta, vamos de novo, às fontes corretas. O Legal Design ele quer mostrar para nós da importância de olharmos o usuário, de colocarmos o usuário no centro, usando metodologias de design, fazendo a interferência com a tecnologia, né? Nem sempre a dor do usuário vai requerer uma inclusão tecnológica, mas é a dor do usuário que tem que ser pesquisada, e daí os processos de entrevistas, empatia, toda a jornada que é feita no Legal Design, até que se saia efetivamente o resultado disso, que pode ser até um subproduto Visual Law, né? Simplificar a dor do cliente, simplificar a documentação jurídica, o juridiquês. Então, nós vamos fazer um processo de design para melhorar essa linguagem. O que eu vejo, Guilherme, assim, que é muito importante, eu já fiz, dentre essa jornada de Visual Law, eu já testei muita coisa, já errei, já contratei designers, e isso realmente não dá certo se o designer ele é um cara fora do seu ambiente. E aí, por isso que eu optei, isso é uma opção. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando certo? Tá? Sim. É uma opção fazer eu mesma e eu ensinar a minha equipe para isso, porque quando um profissional não está linkado com a linguagem do direito, veja, é muito difícil o processo de simplificação. Você não pode imaginar que fazer Visual Law é você fazer, por exemplo, a sua petição virar uma apresentação, ou você colocar os textos, a gente brinca, né? Vai colocar os textos dentro de um quadradinho, mas continuam sendo textos. As imagens, elas têm um potencial de falar pelas palavras, mas nem sempre essas imagens poderão falar pelas palavras. E aí, quando é a palavra,
simplifica a palavra, né? Às vezes a gente só se liga no desenho e na imagem, mas a gente quer dar acessibilidade ao documento, melhorar a linguagem, você já está fazendo um produto pensando no seu usuário, tá? Agora, eu vejo muito que esse desejo da gente transformar os processos, né, as consultas, os contratos, os termos de uso, em linguagens mais acessíveis, porque alguns documentos facilitam isso. Mas é importante que se saiba que esse processo ele é pensado na dor do cliente. Como eu faço para que uma pessoa que vai ler o meu termo de uso entenda o que eu vou fazer com os dados dela? Porque eu não quero ter problemas e nem quero causar problemas a ela. Eu tenho que fazer isso ser acessível. Existe uma imagem? Existe algo representativo desse universo de linguagem diferente, que não seja texto, para apresentar esse cliente para ficar melhor? Ou então, como agora saiu no Migalhas, né, um escritório já fazendo QR Code para despachar, porque ele não está podendo ir fisicamente. Então, é a modificação da linguagem do texto, e muitas vezes tem que ter cuidado com isso, porque nem sempre dá certo. A gente tem que ter a sensibilidade de passar a mensagem correta, porque se você faz um designer que ele não está linkado com a linguagem jurídica, fica assim contrato com desenhinho. E o objeto do Visual Law não é fazer desenhos das cláusulas, é deixar a informação acessível para quem ela é dirigida. Um juiz num processo eletrônico, que você vai fazer 50 páginas, porque sua tese é ótima, eu tenho certeza disso, 50 páginas de argumentos robustos, tudo bem, quer fazer? Faça 49 e dedique uma a fazer um infográfico. Vá buscar o que é um infográfico. O infográfico tem uma inteligência na informação. Ele traz essa informação. E você faz o quê? Você dá luz para os seus argumentos. Você não precisa encher de imagem, você não precisa de nada, você dá luz. E os advogados não se permitiam sequer fazer isso. Muitos advogados, a gente sabe a dificuldade que se tem com as ferramentas tecnológicas e tudo mais. Então, é algo que a gente precisa aprender, mas também para se empoderar para fazer, porque nós temos o seguinte, a gente tem um conhecimento jurídico muito rico, então a gente precisa agregar esse conhecimento jurídico a novas formas de linguagem. Eu acho que essa é a importância, não simplificar demais para achar que uma mera modificação você está fazendo Visual Law. Alguma coisa, Guilherme? Não, acho que é isso mesmo. Não, eu também concordo 100%. Eu tenho certeza. O design, ele é sobre funcionalidade, ele não é sobre decoração. E do mesmo jeito que o direito é uma ciência, é a ciência jurídica, o design também é uma ciência. Eu tenho lá no time da Coin, dentro do time de marketing, pessoas que são só designers, que elas estudaram 5, 6, 7 anos para ser designer. Então, eu acho que a gente não pode... realmente nessa linha que a Silvia comentou, de ser muito simplista. Do mesmo jeito que a gente tem um caminho para adquirir esse conhecimento jurídico, que um designer não pode ouvir uma palestra tributária de 1 hora e sair por aí falando sou advogado, a gente também não pode achar que leu um artigo ou que viu uma palestra de 1 hora e que pode sair também fazendo, não, sou designer. Não é isso. Então, eu acho que é um trabalho que vem muito em linha com essa nova economia digital, de compartilhamento. É um trabalho de cocriação. Eu sinto, assim, pelo menos na minha experiência com legal design, eu sinto que é muito cocriação. E, nesse sentido, eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque a partir do momento que eu tomei o conhecimento do Visual Law e quis começar a colocar em prática, eu tive pessoas de design do meu lado que foram me guiando e me falando, olha, Aline, não é iconizar, você não vai colocar ali, entrega de chaves, desenha uma chave do lado e tá feito. Não é isso, você não vai iconizando o documento. Você precisa transformar isso no funcional. Então, foram algumas dicas que eu fui recebendo ao longo do caminho que foram começando a mudar meu olhar, a ver que sim, como a Silvia falou, a gente pode fazer alguma coisa por nós mesmos, fazer um curso, de repente começar com algum trabalho nesse sentido, pode. Mas acho que a gente não pode esquecer que é uma ciência e tem que ser tratada como tal. Você precisa saber não só design, mas acho que também de neurociência, porque tem muita coisa também ali no caminho de como você coloca o material, qual é a forma mais funcional, enfim. É uma junção de saberes, não é um saber único, né? Acho que é bem por aí. E o que a gente fala bastante é que esse processo de Visual Law,
ele é uma confluência de conhecimentos, né? Então, a gente vai pegar um conhecimento abarcado na área de design thinking, outro na área de design gráfico, né? Toda a discussão de linguagem objetiva, pensamento visual, né? E colocar isso dentro do liquidificador, junto com o nosso conhecimento jurídico, e aí a gente vai tentar trazer resultados como clareza, como objetividade, como conexão com quem vai ler aquele documento, né? Então, a gente tem algumas premissas de respostas, mas ela não é automática, ela não sai simples assim, né? Você vai ter que entender e discutir muito, né? No nosso time, a gente tem, né? Eu sou advogado, nós temos designers, nós temos pessoas de publicidade, pessoas de programação, e a gente envolve o time inteiro para poder produzir um documento, né? Porque sozinho eu não consigo, sabe? O design sozinho também não consegue, a gente tem que ter uma troca para poder pensar, sabe? Como é que eu organizo o pensamento dessa forma aqui? Então, vamos fazer a gente chama de protótipo, vamos fazer um esboço aqui, e aí você faz outro e a gente vai discutir em cima disso, tá? Como é que você pensa isso? Lê essa cláusula, que a gente faz muito isso. Lê essa cláusula aí e me fala o que você entendeu dessa cláusula. Uhum. Uma pessoa que não é advogada, porque ela não tem os vícios que nós temos, né? A gente... num contrato nosso, eu falo isso nos cursos, a gente tinha lá um momento que a gente começou a colocar o contrato que tinha a palavra objeto. E pra gente é super comum objeto no contrato. Mas se o cara não é advogado, ele não entende o que é objeto, né? Não tem a mesma profundidade, sabe, do conceito, da definição que tem pra gente, né? Então a gente transforma a palavra, o conceito dela, numa linguagem mais objetiva, mais clara, né, mais simples. Uhum. E isso só vem com esse processo de brainstorming. Eu queria até fazer um comentário, Guilherme, se você me permite, e aí a importância do processo criativo, né? Quando a gente faz isso, inclusive eu queria até reforçar um pouco do meu comentário, quando eu disse a questão, né, da gente se empoderar na ferramenta, e eu quero realmente nesse webinar aqui falar para vocês que vocês realmente se sintam capazes a isso, porque a criatividade, ela é um músculo que você, quando dá vazão a ela tende as suas ideias, elas vão sendo cada vez mais alimentadas, né? A gente tem um pensamento, vamos dizer, mais lógico dentro do direito, que esse lógico nos aproxima realmente do pensamento mecanicista, até da própria inteligência artificial. O que nos diferencia? É o potencial criativo, é o potencial artístico. E quando a gente junta o nosso conhecimento jurídico, né, do direito, com a nossa capacidade criativa, olha, eu vou falar, a gente tem, assim, uma chance em mãos de realmente transformar o direito para aquilo que ele serve, para servir a sociedade de uma maneira que nós nos façamos entendidos e não sejamos aqueles advogados lá da torre, né? Eu gosto de brincar, né, que nós estamos lá em cima da torre e ninguém está conversando com a gente só está conversando com o cliente. Nada disso. A gente vai conversar com esse mundo, nós somos parte desse mundo, a nossa linguagem vai ser acessível e a gente precisa pensar sobre isso. Só de nos colocarmos nessa posição de pensar sobre a forma da nossa linguagem e como é que a gente consegue aproximar a linguagem da utilidade dela, a gente já está dando um esforço criativo importante. E quanto mais a gente começa a fazer esse potencial, eu vou mexer numa ferramenta, eu vou começar a fazer um curso, eu vou entrar num processo de design thinking, você vai estar justamente alimentando esse seu potencial criativo para você sair e tentar encontrar essas soluções de uma maneira diferente. É isso aí. Essa coisa da criatividade, sabe, é um dos pontos mais relevantes hoje, né? Porque muita coisa do direito virou meio commodity, assim, né? Então, a gente tem que ir para um processo de inovação. Como é que é essa inovação? Ninguém sabe, cada um vai criar o seu caminho, né? Mas isso envolve muito processo de criação, de criatividade, de colaboração, de buscar referências em outras áreas, né? Repertório. Eu gosto muito dessa coisa de cruzar, sabe, áreas diferentes. Eu sou apaixonado por isso, né? Eu fui fazer mestrado em outra área, sabe? Depois eu fui fazer curso de design em outra área. Isso me traz bagagem para poder pensar em coisas diferentes, né?
quando eu fico muito tempo fazendo uma coisa só, estou muito tarefado, eu sinto falta de ir num meetup, de ouvir a galera de programação falar umas coisas que eu não entendo nada, mas mesmo sem entender nada, aquilo me, sabe, me Te enche alimenta. de novas informações, de conhecimentos, né? Isso. Tem algumas perguntas aqui, queria saber se vocês querem já começar a endereçar as perguntas aqui e a gente vai debatendo em cima delas, pode ser? Pode. Pode. A Aline pergunta assim, tem alguma ferramenta gratuita que possa ajudar o departamento jurídico a se comunicar melhor com o cliente interno, com o Visual Law? Eu acho que... Posso colocar aqui, Guilherme? Claro. Eu acho que não, Aline. Eu acho que, mesmo que houver, não sei se é o caminho. Como a gente está conversando aqui, o Visual Law acho que tem muito a ver com identidade. Então, identidade de usuário, eu acho que é um caminho pelo qual talvez a inteligência artificial não ande e a tecnologia também não. Minha crença pessoal, tá? Eu acho que entender o que está do outro lado e ajudar a solucionar o problema é o que vai deixar realmente o trabalho para os humanos, a parte humanizada aí da relação futura do direito. Então, se mesmo que tivesse uma ferramenta online, eu não recomendaria. Eu acho que o Visual Law tem que ser uma questão mesmo de conhecer o documento, o porquê ele está sendo feito, para quê, por quem, para quem. E acho que tem muitas questões aí que podem ajudar, mas nunca com uma ferramenta online, sim, com um processo mesmo mais profundo de reflexão. Só para complementar, eu não sei se a Aline aqui quis dizer ferramenta de design gráfico, né? Se for isso, Aline, tem Canva, o PowerPoint faz muita coisa que você consegue criar, sabe, em cima dele. Tem o Figma que a gente usa aqui, que também é gratuito. Então, para ferramenta de design gráfico, tem boas ferramentas gratuitas e pagas, né? Agora, para o processo de criação, de construção, né, de redesenho de documentos... Ela falou, são as ferramentas, então é isso aí mesmo, essas que você mencionou, Guilherme, ela acabou de responder aqui. Eu acho que aí o processo de construção, de redesenho do documento, ele é mais profundo, né? Aí o que a gente vem falando, não é só colocar um ícone, só colocar uma corzinha, isso não vai mudar o problema que você tem com o documento, entendeu? Esse documento ele é chato, ele é extenso, ele vai continuar sendo extenso e chato porque você não está pensando ele de uma outra ótica. Sim. Quer falar, Silvia? Não, concordo totalmente. Tem a Camila, ela pergunta assim, qual curso vocês indicam para uma capacitação em Visual Law? A gente tá fazendo... a gente tem um curso... Segunda temporada. Se você quiser, Aline, quem vai quiser depois, a gente manda o link. A gente fez um curso agora, mês passado, né? Com a Silvia, com a Aline, com outras pessoas que participaram com a gente. E mês que vem, esse mês agora, daqui a 10 dias, a gente vai ter outro curso também, tá? Então, acho que ele pode ajudar nessa descoberta toda, em toda essa jornada. E a gente passa desde ferramentas gráficas, entendimento de empatia, design thinking, cocriação, sabe? Então, isso pode ajudar nesse sentido. E aí a Juliana pergunta, quais metodologias mais utilizadas no legal design? Vocês querem falar? Quer falar? Você que sabe. A gente... Então, design thinking, principalmente. A gente usa a nossa base aqui, toda em cima do design thinking. A gente usa outras abordagens também de metodologias ágeis, né? De Agile, de Kanban, Scrum, mas para o processo criativo, a gente usa muito design thinking, a forma como a gente construiu a nossa jornada é em cima das etapas do design, né? Então a gente vai a fundo na empatia e tal, e tem pessoas que minimizam essas etapas, né? Mas eu acho de extrema relevância, porque eu preciso entender com quem que eu estou lidando, sabe? Se eu vou fazer um documento para um juiz, cara, como é que esse juiz pensa, entendeu? Se eu vou fazer um documento a gente está fazendo agora um contrato um contrato, enfim, que é população mais simples, mais de baixa renda. Ele tem uma outra visão, ele tem um outro tipo de leitura. Não é a mesma coisa de mandar um contrato para uma multinacional, né? Claro. Então, eu tenho que entender esse cara, tenho que fazer o processo de empatia, sabe? Eu tenho que construir rapport com esse cara, eu tenho que fazer pesquisa etnográfica. Então, tudo isso é relevante para eu conseguir entender o contexto e aí eu prototipar produtos, soluções, serviços mais adequados, né? Então, é muito em cima do processo de design thinking.
Eu até queria comentar, Guilherme, posso falar rapidinho? O processo Design Thinking é super importante, às vezes nem sempre você vai conseguir submeter todo o processo, mas quanto mais você pensa sobre esse processo Design Thinking, você sempre, depois acaba que em situações cotidianas, você começa a sempre pensar no seu usuário. Então, nem sempre você vai conseguir fazer uma jornada completa, como, né, uma jornada de design, às vezes algum problema vai realmente requerer isso, mas dentro do seu dia a dia, você vai incorporando, que você não consegue fazer uma coisa muito relevante sem você ouvir seu usuário. Então, eu lembro a primeira vez que eu fiz uma petição diferente, em que eu coloquei bastante imagem, e eu fui despachar com o juiz, porque eu, na verdade, queria perguntar para ele o que ele tinha achado, né, da petição, se ele ia me dar uma bronca ou se ele ia realmente... E aí, depois que eu falei exatamente o que eu precisava falar no despacho, eu falei, excelência, eu queria, né, se o senhor me dá licença, permite perguntar se o senhor, se tudo bem de eu usar esse recurso. Ele, olha, doutora, tudo que me facilite é bom. O que faltou foi só a senhora escrever, não foi preciso nem perguntar, já desenhou direto, né? Tipo, já vou desenhar direto, né? E ele aí, nós demos bastante risada, porque você quer perguntar, você quer que eu desenhe ou explico de novo? Então, foi muito bom, eu falei, então eu estou autorizado, isso não ofende o senhor de alguma maneira, o senhor acha ofensivo ou muito... Não, de forma alguma, tudo que facilita para o nosso trabalho é muito importante. Então, a partir daquele dia, nem sempre a gente consegue colocar em todas as peças um formato diferente, e eu até nem gosto de usar sempre esse recurso, eu escolho muito bem quando eu vou usar dentro do judiciário. Para clientes, para consulta, às vezes dá certo, mas a gente faz muito mais em apresentações e hoje em comunicações um pouco mais diferentes, dependendo do tipo de trabalho. Mas a ideia é que você sempre teste com esse usuário, né? Porque não custa. Às vezes você acha que você fez um ótimo trabalho, mas ele é que é o primeiro interessado no resultado do seu trabalho. Não o seu trabalho ficar só bonito, tem que ter funcionado. Exatamente. Eu acho que o teste é super importante, sabe? Porque senão a gente fica muito, né, no escuro. E aí, ainda assim que eu fiz o processo de empatia, eu entendi, eu fiz as entrevistas e tal, ainda assim eu preciso testar. Porque a chance de você não conseguir acertar na primeira é muito grande, né? Então, a iteração é muito relevante nesse processo, né? Iteração de documento mesmo, né? A gente sempre começa fazendo o primeiro protótipo no papel, sabe? E eu sempre tenho papel e post-it e caneta comigo aqui, porque eu sou muito visual, sabe? Eu tenho um pensamento muito visual. Então, eu rabisco 2 vezes, aí depois eu começo a organizar o processo digital no computador e tal. Mas isso facilita o meu entendimento próprio, né? E eu acho que se a gente consegue transportar isso para outra pessoa, sabe, e fazer com que ele tenha mais agilidade na informação, é melhor, né? Tem uma pesquisa da Microsoft que diz que a gente fica, sabe, pouquíssimo tempo concentrado em uma coisa só, né? Diz que a gente fica 8 segundos só, nosso foco de atenção, dedicado para um único tema, um único propósito. Depois a gente começa a divagar e pensar em outras coisas, ainda que de maneira inconsciente. Então, como é que eu faço, quando eu mando uma petição para o juiz, quando eu mando um contato com outra parte, que eu tenha a atenção plena dele pelo maior tempo possível? Esse é um grande desafio, né? Sem perder segurança jurídica, sem perder todo o conteúdo técnico que a gente tem que ter lá, né? Então, esse é um grande desafio, mas acho que aí essa junção do conteúdo jurídico com essas capacidades de design ajudam muito a gente a ter mais coesão, ter mais clareza. Até a Aline, não sei como é que, se você poderia falar, como é que você fez isso, não só com os termos de uso, mas também com as peças judiciais que vocês têm protocolado aí, né? Teve algum feedback? Então, a gente usou os termos de uso, depois até se vocês quiserem eu coloco o link para vocês verem, é o principal formato, mas também tem contestação já feita em Visual Law. O que a gente fez na contestação? A tese de defesa da COIN é sempre muito parecida, porque a gente é um meio de pagamento, e às vezes a gente acaba sendo incluído no polo passivo por conta de processos da loja. Então, a nossa tese de defesa basicamente somos um meio de pagamento, não temos nada a ver com isso. E para explicar tudo isso, a gente fez um processo de legal design e visual law e trouxe na petição. A primeira parte da petição
a gente explica o que é a coin. Então, é como se fosse um pitch deck, não sei se é familiar para todo mundo esse instrumento, mas o pitch deck é basicamente uma apresentação para você captar investidores para um negócio. Então, a gente fez um one page de um overview mesmo da coin. Nosso propósito, quais são as classes que a gente atende, qual a função social, econômica da coin dentro não só do Brasil, mas também do cenário de democratização, acesso ao crédito e tudo mais, para justamente fazer com que o juiz primeiro me conheça para depois me julgar. Acho que esse é o grande ponto de trazer isso para o começo da peça. Depois a gente trabalha também um pouco do conceito de meios de pagamento, aí já entra uma parte de regulação de Banco Central, que nem sempre é tão fácil de ser entendida e que não é todo juiz, principalmente em sede de JEC, que tem um domínio desse assunto. Então a gente também construiu alguns blocos de informação infográficos e com fluxos de funções dentro da cadeia para trazer isso mais próximo do juiz e aí mostrar, olha, isso aqui é um arranjo de pagamento, a coin dentro do arranjo de pagamento se coloca aqui. E depois, na parte dos fatos, que acho que é uma parte que é um pouco mais comum para todas as petições, a gente não só narra os fatos, a gente narra os fatos, mas a gente faz isso numa linha do tempo. Então, a gente tem os grandes acontecimentos na linha do tempo e a narração dos fatos acompanhando, justamente para que, se o juiz não quiser ler toda aquela descrição de fatos, ele consiga ter ali a linha do tempo. E aí, por fim, quando a gente entra na tese em si, a gente coloca a tese escrita, como é convencional fazer, só que do lado da tese a gente coloca as grandes ideias. Então, não fazemos parte da cadeia de consumo. Então, isso aqui fica destacado do lado, de forma que se o juiz lê somente a lateral da peça, ele já sabe qual é o núcleo de argumentação da peça toda. Então, isso foi a primeira parte do trabalho. Depois disso, a gente começou a protocolar essas defesas e a primeira preocupação foi justamente essa que a Silvia trouxe, de o juiz achar de alguma forma ofensivo ou de, enfim, não ser bem recebida de alguma forma. E aí eu conversei com alguns colegas que já estavam usando isso no contencioso e o feedback que eles me trouxeram da experiência deles foi de que os juízes acham, na verdade, muito bom o approach do Visual Law, porque você facilita o trabalho deles e também porque eles sentem um carinho com o que você está fazendo. Que hoje em dia, principalmente no cenário de contencioso de massa, as petições são muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tem coisa que você até aproveita de um processo para o outro e que escapa de uma petição para outra, que nem se enquadraria tão bem naquele cenário, mas está ali. Então, o juiz sente isso, que é uma produção em escala. E quando você traz o Visual Law, você fala, olha, eu dediquei meu tempo para justamente trazer um material bem feito para você. Então, eles se sentem até, de certa forma, lisonjeados. E aí, na minha própria experiência, o que eu fiz com as peças foi sempre contratar um correspondente para ir despachar com o juiz, por mais que fosse uma petição pequena, de um processo pequeno, para justamente colher esse feedback do juiz e também para explicar o propósito. Falar, olha, a gente não está aqui pintando peça, não está, enfim, não é uma brincadeira, esse é um trabalho sério, tem uma escola por trás disso, tem um movimento sendo construído por trás disso. E até agora não tive nenhuma queixa, assim, nenhum puxão de orelha, nenhum despacho desfavorável, tá? A experiência está sendo muito fluida até agora. Bom. A gente também aqui, né, nos nossos casos, nossos clientes, são todos muito bem recebidos, a gente faz vários testes e uma das situações, em um contrato que a gente fez, o contrato chegou, era uma empresa grande, muito grande, o contrato chegou até na presidência da empresa e o presidente, ele fez menção ao contrato, inclusive falou assim, olha, eu não imaginava que eu ia conseguir ver inovação vindo pelo direito, pela área jurídica, né? A gente imagina pelo departamento de inovação, novos negócios, enfim, mas o direito eu não imaginava que fosse chegar na minha mão. E para ele foi muito bom, porque no fundo ele tem que assinar um monte de contrato que ele não lê, ele não sabe o que se trata, ele confia nas pessoas, né? Mas ele conseguiu entender a lógica daquele documento que ele recebeu, né? E ele falou isso na reunião de diretoria inteira. Olha, isso aqui para mim fez total sentido, eu entendi, bati o olho, tenho 3 segundos para ver, eu entendi, e eu tenho mais confiança nesse documento, nessa ação que eu vou tomar, né? Então foi um feedback bem legal que a gente ouviu assim, do próprio presidente. Uma coisa que eu queria colocar também, acho que a Aline comentou ali, de técnicas no próprio documento, né? Então, o que a gente fez em algumas situações, e que eu acho que foi bem legal, era criar uma barra na direita, resumindo as cláusulas que estavam na página, né? Porque em uma situação, o nosso cliente não permitiu que a gente reescrevesse os termos, né? Reescrevesse a cláusula.
Então, a gente manteve a cláusula original lá, com conteúdo técnico, jurídico que estava lá, e a gente criou uma barra de resumo, como se fosse uma tradução, sabe? Em alguns pontos. E aí eu resumia com uma frase muito mais simples, muito mais direta. Então, aquela cláusula inteira que tem 3, 4 parágrafos, eu resumia em uma frase só, e não tinha nenhuma palavra técnica jurídica nessa frase, né? O cara bater o olho, sabe? E até inconscientemente ele entender do que está sendo falado lá. Ainda que nesse resumo eu perca a informação. Mas se ele quiser ter a informação completa, ele vai na cláusula integral, né? E aí ele vai dançando pelo documento, sabe? Ele vai navegando pelo documento. Não é uma leitura de cabo a rabo. Ele navega, ele sabe que momento que ele quer parar para ler tudo, que momento que ele quer só passar o olho. Então, tem algumas técnicas que podem ajudar muito nesse manuseio, né? Que a gente fala de navegação pelo documento, muito mais do que leitura. Eu acho legal essa abordagem, né? Que tanto a Aline e você colocaram, como o texto, né? Porque o texto e a imagem, às vezes, eles falam coisas diferentes. Então, às vezes, você pode fazer, por exemplo, os advogados, eu vi algumas mensagens aqui, poxa, eu acho difícil. Comece com o texto, comece com a tipografia. Então, eu acho, assim, que realmente você pode começar de algum lugar, desde que você tenha essa consciência, eu estou inseguro em usar recursos um pouco mais elaborados, né, para eu atingir esse contexto de simplificar efetivamente um documento, mas só essa função de você conseguir trazer uma barra lateral, trazer resumos, trazer um elemento mais conciso da informação, você já está fazendo uma prática pensando no seu usuário, né? Porque eu acho assim, a questão das imagens, eu sou bem assim cuidadosa no sentido, estudo a questão retórica das imagens. Existe toda uma questão filosófica da teoria da comunicação, muitos autores trabalharam a imagem, o texto e o que cada um deles diz, e muitas vezes a imagem pode dizer algo errado, então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, comece pelo texto, faça testes, às vezes você não vai testar com o juiz, pede para alguém ler sua petição ou seu contrato e ver se realmente, como o Guilherme falou, vamos fazer um teste aqui, usuários trocados. Você nunca viu esse assunto, veja se você entendeu. Veja se ficou bom. A pessoa, às vezes, pode falar, nossa, ficou muito confuso. Não, mas, nossa, ficou ótimo, eu entendi. Então, por exemplo, eu fico muito feliz quando um cliente que eu mando a peça para ele revisar, que ele não tem nada a ver com direito, ele fala, ai, doutor, eu que sou economista, eu consegui entender. Eu fico super feliz, porque é uma amostra de que a sua linguagem aproximou, né? Fez uma aproximação do problema com aquela proposta. Então, é muito isso. Eu acho isso muito importante. E aí, pegando o gancho que a Silvia falou, e até a pergunta aqui do Carlos, né, demandas de massa, eu acho, inclusive, Carlos, que demandas de massa tem até mais espaço para você fazer um redesenho de uma peça do que um contrato específico, né? O contrato específico, você vai ter que fazer um a um, né? Você tem que entender, sabe, o teu usuário, um por um, a situação e tal. Agora, a demanda de massa, o volume, é muito parecido sempre, né? E aí você consegue ter um template para isso, né? Você tem que aprofundar bem, saber com quem está falando, que tipo de linguagem, né? Todo aquele processo, né? Tem tom de voz, sabe? Tem identidade e tal. Mas uma vez que você construir um template, ele se aplica em várias situações, né? E eu acho que isso tem mais campo do que o trabalho que ele é estratégico, é específico, que também dá para fazer, mas, enfim, você não consegue ter tanta escala quanto o contencioso de massa. Eu acho que até na experiência da Coin, isso foi assim, bem mais fácil de ser realidade por ser uma demanda mais parecida mesmo. Se cada peça tivesse que ser construída uma contestação nova, isso daria muito mais trabalho. E acho que até um ponto que, não sei o pessoal aqui, quantos trabalham no escritório, quantos são de empresa, mas é uma dificuldade colocar uma peça nesse formato de visual law numa esteira de produção de contencioso de consumo. É um desafio para o escritório, a pessoa tem que estar muito disposta e tem que realmente ver valor naquela mudança, que foi o que a gente viu, né? Porque realmente dá trabalho, não é? O consumo de horas... Word, né? Você recorta e cola e acabou. Sim. E até assim, do ponto de vista prático, para você escrever a peça, né?
dá trabalho também, porque ou se você fizer no Word, você vai ter que ter processo de alinhamento e tal, se você fizer no PowerPoint também, aí a escrita é mais difícil. Então, cada ferramenta tem as suas especificidades, né? E a gente não tem uma ferramenta de Visual para escrever uma petição em Visual, entendeu? Então, você vai ter que ter esse ajuste, essa curva de aprendizado, né? Não tem jeito. Mas o que eu acho legal também, Guilherme, assim, a questão demora, e você falou uma coisa, eu penso muito em imagens. Eu não pensava tanto em imagens, eu era muito texto. Hoje, eu não consigo, eu prefiro começar um pensamento pelas imagens. Então, tem coisas muito loucas que acontecem nesse processo, que eu acho assim, que apesar de demorar, às vezes vocês podem ter um potencial de falar assim, nossa, peraí, me veio um insight agora, aquele argumento eu vou fazer uma linha do tempo. Se você tiver já habituado no PowerPoint, a ferramenta, isso fica simples. Então, assim, eu acho que assim, o dia a dia acaba atropelando a gente em algumas situações, mas se você tiver uma estratégia processual, alguma coisa que realmente assim, ó, isso aqui vai valer a pena, eu preciso me dedicar de uma maneira diferente, comece a exercitar essas novas formas de pensamento, porque também acaba que esse processo ele acaba sendo mais célere com a prática, né? Exatamente. Acho que a gente só pega isso fazendo, né? Eu vi um post hoje ou ontem no LinkedIn falando disso, né? Inovação é 99% suor e 1%, né, sabe, um sonho que você de repente tem um estalo, assim. Não existe isso. Você vai ter que fazer e construir, testar e validar e errar, né? O processo de inovação é assim, né? Você vai tentar, você vai errar, você vai persistir, você vai ser resiliente, você vai entender onde você errou, melhorar, e assim você vai construindo, né? Quando eu comecei nessa jornada, comecei a entender o que era design thinking, depois eu fui para a parte de design gráfico, depois parte de tecnologia, era assim também, era tomando porrada, era estudando, era entendendo, e assim a gente vai melhorando. Eu não vejo outra forma de fazer isso, que não assim, né? E eu acredito muito na nossa capacidade de sermos autodidatas. Eu acho que todo mundo tem uma capacidade de se aprofundar e entender bem, sabe? Você tem que ter a boa vontade, sabe? Não dá, eu não estudei engenharia, não vou saber disso. Cara, se você quiser, você vai, você entende, se aprofunda, tem vídeo, tem artigo, tem conteúdo, tem curso online, tem coisa gratuita, tem tudo na internet hoje, tem absolutamente tudo, né? Você tem que ter boa vontade de ir atrás, pesquisar, né? E começar a criar os seus caminhos. Também não tem regra, sabe? Muito que a gente fala de inovação são novos caminhos que estão sendo construídos, né? Não tem uma fórmula pré-estabelecida. Então, a gente vai construindo isso junto, né? A minha experiência, da Aline, da Silvia, de todo mundo que está aqui, e a gente vai criando um caminho, né? Que a gente vai desbravando e vai encontrando os resultados, né? Eu acho que encontrar a fórmula pronta, não sei se tem muito esse jeito de fazer, né? Sim. Não, é verdade. Dá muito errado no começo, né? Mas não pode desistir. É isso aí. Até por isso que uma das etapas do design thinking, né, é a parte de prototipação, né? Protótipo pressupõe seja uma coisa rápida, seja uma coisa barata, que você não vai perder tempo, não vai perder dinheiro, nem energia naquele negócio, porque a chance de dar errado é grande, né? Então, entenda isso, incorpore isso, faça o mais rápido possível, teste, e aí você vai evoluindo. Mas saiba que você vai ter ajuste para fazer, né? A gente não está acostumado com isso, né? A gente, no direito, a gente faz uma coisa do começo ao fim, protocolo e acabou. E acha que somos o senhor da razão, né? Não, e vamos ganhar, né? Exatamente. Nós vamos ganhar. Aprendi assim, sabe? Entendi isso aqui na minha experiência, no meu escritório e tal, e vai ser assim. E ninguém ouve que o mundo mudou, que a coisa mudou, que pode ser feito diferente, né? Então, tem uma mudança de pensamento por trás disso, né? Uma mudança de forma de atuar, né? As ferramentas são essas que a gente está falando, mas a mudança de comportamento é muito mais importante, né? Sim. Muito legal, pessoal. Alguém quer mandar mais alguma pergunta aqui? A gente já deu 1 hora de conversa aqui. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Aline, eu só queria que você falasse também como é que você fez depois que você criou o case na Coin, que eu achei muito legal, você fez uma campanha lá dentro, não é? Foi. E foi a coisa Foi da sim. viagem. Vou pegar o link aqui para o pessoal que quiser assistir depois poder assistir. Como a gente fez, o grande case da Coin, acho que o que fez foi um divisor de águas mesmo para a gente começar a ser visto como uma área mais parceira do negócio, foi os termos e condições. Acho que foi a Jéssica que compartilhou aqui o link. A gente redesenhou os termos e condições para tirar ele do porão do site, porque hoje o que a gente tem é todo site que você entra, você vai procurar termos e condições, ele está lá escondido, né? Lá embaixo
Aí você clica, é uma página gigante com um monte de coisa que você não lê, e não li mesmo e concordo, né? Nunca leio e concordo sempre. E a gente não queria isso, a gente queria empoderar o nosso usuário. A gente parte do pressuposto de que toda a experiência de compra ela tem que ser muito transparente. E a gente não quer pessoas enganadas, a gente quer pessoas convencidas comprando com a gente. Então, a gente partiu do pressuposto de que todos os termos que estavam ali a gente precisava jogar fora, porque realmente era um juridiquês gigante. Reconstruiu tudo isso, e aí a gente precisava contar para o mercado, para os clientes, para as lojas e, claro, para os funcionários que a gente tinha construído esse movimento. Então, a gente fez uma ação de divulgação, primeiro dentro da Coin. Todo mundo chegou e tinha um cardzinho na mesa com uma frase e algumas partes riscadas em preto de propósito para a pessoa não conseguir ler. E aí a pessoa tinha que dizer se ela concordava ou não. Então, ali, depois de responder concorda ou não concorda, assinava e colocava numa urna dentro do jurídico. Isso sem saber o que estava escrito, para justamente começar a despertar nas pessoas o desconforto de assinar, de concordar com uma coisa que ela não sabe o que é. E aí, depois, ao longo do dia, a gente passou com algumas pessoas dentro no escritório, e aí oferecendo, assim, as coisas mais legais do mundo. Por exemplo, uma viagem de 30 dias de volta ao mundo, 30 dias 30 days off na sequência, um motorista para levar e buscar em casa. E as pessoas só tinham que concordar, clicar em concordar e submeter para participar. Só que ninguém pedia para ver mesmo, para ler os termos e condições ou para entender se tinha alguma contraprestação para aquilo acontecer. E aí, depois que a gente terminou essa ação, a gente chamou cada um que concordou com as trocas que a gente ofereceu na manhã, e aí mostrou os termos das trocas. Então, tinha gente que tinha que adotar uma iguana, tinha outros que tinham que correr pelados pela Paulista, teve gente que teve que fazer 100 burpees em 1 minuto. E aí, quando a pessoa via que a contraprestação era muito alta, que não tinha como ser feita, aí caía a ficha dela de que realmente não fazia o menor sentido ela começar a ler. Não ler as coisas e concordar. E aí, com isso, a gente fez um vídeo de toda essa... Vou até pegar aqui no YouTube e ver se eu consigo mandar para vocês. De toda essa ação. E esse vídeo do YouTube subiu para a página da Coin do LinkedIn e foi assim que a gente contou para o mercado da nossa iniciativa dos termos e condições. Foi bem legal. Muito bom. A Jéssica mandou já, Aline. Mandou? Nossa, a Jéssica tá muito rápida. Deixa eu ver. Aqui no grupo. Não, ela mandou o link dos próprios termos, não do vídeo. Pera lá, eu vou mandar aqui. Desculpa, achei que ela tivesse mandado. Mas isso... Jéssica, não tá tão rápida assim. O que a Aline colocou é o processo de teste, ainda que não seja com o usuário final, porque é a equipe interna, mas é um teste, né? E tem várias formas de você fazer o teste, de você fazer a entrevista, né? Você vai engajar, vai vivenciar, vai imergir, e a pessoa sente na prática aquilo ali, né? Ela passou a mensagem que ela queria colocar ali, todo mundo compreendeu, né? Então, é muito legal isso, sabe? Outro dia eu vi uma reportagem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que me parece que eles colocaram juízes para fazer o trabalho dos servidores. Então, o juiz faz o trabalho da assessora, que faz o trabalho, sabe, do cafezinho, que faz o trabalho do juiz, e durante um breve período de tempo, a pessoa sente no lugar dela. Ela fala, cara, isso aqui é difícil, sabe? Eu tô entendendo o teu problema agora, e eu dou relevância para ele, né? Então, esse processo, no fundo, de empatia é extremamente importante. Aí, ó, veio o vídeo. E a gente também fez dentro desse dinâmica, a gente fez um treinamento também. Então, a gente subiu os termos para o site, abriu para os funcionários, todo mundo tinha que ler mesmo, né? Porque o nome da campanha é ali mesmo, concordo. E a gente fez um quiz valendo uma viagem também. Então, foi bem legal, porque aí o pessoal começou realmente a trazer os insights e se apoderar mesmo, empoderar do conteúdo, até para poder explicar para os clientes se eles tivessem alguma dúvida. Foi bem legal o processo todo. Acho que a viagem foi verdadeira, ninguém ganhou. Foi essa aí. A pessoa ganhou uma viagem de R$1.000. Eu só não sei para onde ela foi, mas ela já foi, inclusive, que eu já fiz o reembolso da viagem dela. Não. Mas foi, sim. Foi bem legal. O mais legal foi o burp, né? No vídeo tem um cara fazendo quase 100 burps lá, né? Tem. Tem uma pergunta o pessoal aqui, financeiro. pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Isabela pergunta assim, tratando do uso de legal design em contratos,
vocês costumam enfrentar resistências com empresas mais tradicionais? Eu vou falar da nossa experiência aqui. As empresas geralmente têm algum grau de resistência, tá? As pessoas têm algum grau de resistência, porque não estão acostumadas a isso, porque são pessoas que têm uma mentalidade mais tradicional. Mas o que a gente sente é que no momento que a gente explica para ela o processo, né, e a gente fala, cara, não é louca, não é dar louca aqui, vamos começar a pintar as coisas, entendeu? Isso ninguém quer, a gente também não quer isso, né? Criar um choque enorme, sabe? Ou no judiciário, ou na contraparte, não é isso. É justamente o contrário, tem muita ciência por trás desse processo, né? Tem muito estudo para chegar onde a gente quer chegar. E aí a pessoa, sabe, toda a resistência dela vai embora, né? A gente sente muito isso, sabe? Cara, como é que é? Ele assusta com a ideia de ser tudo colorido, ser brincadeira, ser, sabe, fanfarrão, né? Quando a gente explica um negócio sério, que tem toda uma metodologia por trás, fica muito mais fluido e muito mais tranquilo. Verdade. Tá bom, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? Se quiser abrir o microfone agora, pode perguntar aqui. Mas antes disso, eu queria só deixar um recadinho aqui. A Jéssica tá me pedindo aqui para avisar vocês que a gente vai mandar um link com o NPS, né? Que é a avaliação desse webinar aqui, né? A gente falou muito em testar e buscar o feedback do usuário. Então, nesse momento aqui, todo mundo está assistindo é usuário. Então, se vocês puderem acessar aqui esse QR Code ou link e dar só uma avaliação rapidinha, 5 segundos, só para a gente evoluir para os próximos webinars, tá? Enquanto a gente finaliza aqui e aí manda mais alguma pergunta. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, pode falar, o microfone está aberto. Silvia, Aline, se quiserem complementar também, por favor, fiquem à vontade. Acho que é uma jornada, pessoal. Eu ainda não me sinto completamente pronta, ou sei lá, acho que sempre que eu vejo um material meu do passado, eu vejo oportunidades de melhoria, enfim, acho que é um processo, né? E eu fiquei muito vislumbrada com todo esse mundo quando eu tive o primeiro contato. Então, se alguém estiver nessa situação agora, estiver começando a ter contato com o assunto e tudo mais, quiser conversar mais, quiser ajuda, quiser feedback em material, vocês têm meu contato, depois eu deixo aí meu LinkedIn, podem mandar, eu adoro ajudar todo mundo que entra por esse caminho, pode contar comigo aí no que eu puder para ajudar, enfim, para dar feedbacks e para construir junto. Legal, queria também agradecer o Guilherme, a Aline, eu adorei saber a experiência da Aline, né, a gente só se encontra, assim, a gente faz o curso, eu nunca escuto o que ela tem a dizer, achei muito legal, e eu acho que também faço delas as minhas palavras, me colocando à disposição, estou no LinkedIn, Silvia Piva, se vocês tiverem dúvida de ferramentas, eu acho que a palavra é persistência. Nós, advogados, não desistimos fáceis de uma causa, não vamos desistir das novidades da nossa profissão, achando que ela vai ser sempre igual. Então, se abram para o novo e aproveitando, fazendo como é que é, o jabá, né? Se inscrevam no a segunda turma de Visual Law da Lex, que com certeza vai ser muito legal. Que bom. Obrigado, Silvia. Obrigado, Aline, por mais uma parceria, né? Por compartilhar conhecimento com a gente mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que se inscreveu. Oi, ixi, caiu para mim. Você tá aí, Silvio? O Guilherme parou aqui. Eu estou aqui. O Rafael assumiu, olha lá. O Guilherme virou flor. Das mãos. Olha lá. Estão me ouvindo agora? Você tinha virado Frozen. Agora sim. Deu? Então tá. O que eu falei, não sei se todo mundo ouviu até que parte, mas agradeço vocês duas, né, por mais uma parceria. E agradeço todo mundo que está aqui, que participou com a gente nessa 1h15. Eu falo sempre que desde que começou essa pandemia, a gente entendeu que uma das melhores maneiras de sair dela é dar as mãos e construir esse caminho junto, né? Até para ninguém enlouquecer em casa também, porque aqui em casa é fácil enlouquecer, com criança pequena e tal. Então, trocar experiência, compartilhar, sabe? Conversar com outras pessoas, ouvir
outras pessoas, né? Ter essa escuta e tal, eu acho muito importante até para o nosso, sabe, enriquecimento pessoal, assim. Então, a gente vai fazer bastante isso, e sempre com pessoas que iluminam esses temas que são importantes para a gente. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. A Jéssica manda um e-mail. Obrigada, pessoal. Para vocês. Legal, gente. Até mais. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.